Boa noite, queridos companheiros. É uma alegria imensa estar aqui de volta. Na realidade, eu sinto que eu nunca saí, pra ser bem sincera. Estou só aqui, fisicamente afastada, mas no coração estamos juntos. Por quê? Porque somos uma família, não é mesmo? O tema de hoje é um tema que me inspira muito. É um tema que fez com que eu estudasse muitas coisas e me dei conta do quanto que nós temos que aprender, não é mesmo? Família, bênção e laboratório. Eu sinto que todo esse estudo tem muito a ver com cada um de vocês. Então vamos junto compartilhar. Antes da gente começar, a gente quer relembrar alguns pontos. Eu quero convidar vocês a escutarem essa palestra com alguns pontos de vista, ok? Primeiro, que somos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai. Somos seres imortais. Tendo esse ponto de vista, a gente relembra da importância de olharmos a vida do ponto de vista do ser imortal. Que muitas vezes a gente fica sofrendo, a gente às vezes sofre calado, às vezes a gente experimenta solidão, tristeza, e muitas vezes a gente passa por situações que não entende. Tô certo? Nossa, só eu sinto assim de vez em quando? Ai, obrigada, legal, todo mundo junto comigo. E muitas vezes a gente se esquece nesses momentos da nossa natureza imortal. Por quê? Porque a gente está preso no momento presente, na vida da matéria, e a gente esquece de colocar as coisas em perspectiva. Então, esse é o primeiro momento que eu quero relembrar aqui. E muitas vezes a gente escuta falar, esse é o segundo ponto de vista que eu gostaria de ter em mente. Quem já ouviu falar que nós estamos num momento de transição? Né? Então, o verdadeiro momento de transição que está acontecendo é exatamente essa mudança da gente olhar a vida do ponto material e voltar para si e olhar a vida do ponto de vista do ser imortal. No momento que a gente está aqui para aprender o desapego da matéria, para a gente aprender a olhar a si mesmo e fazer essas mudanças, essas transformações. Esse é o verdadeiro momento de transição que está acontecendo, para a gente se olhar, para a gente colocar as coisas em perspectiva da nossa imortalidade. E o momento de buscar essa transformação, essa transição dentro do ser aqui, trazer a gente mais perto do ser imortal. E quando a gente está nessa jornada, nesse entendimento desses pontos de vista, a gente tem mais consciência do valor da encarnação. Porque muitas vezes a gente age de tal forma que passa batido os dias. A gente, às vezes, no correr do dia a dia, a gente esquece a oportunidade abençoada que o Pai está nos dando. A gente escuta muitas vezes quantos espíritos estão esperando a oportunidade de encarnar. Então, esse ponto de vista também eu gostaria que vocês mantessem bem acordado na consciência durante a palestra. A importância desse momento da encarnação, desse momento que a gente se encontra na nossa família. Família abençoada. E se nós estamos numa família, encarnados aqui, não é por acaso, nós não fomos lançados ao acaso, não é mesmo? Nós, de alguma forma, estamos ligados à nossa família para a nossa própria renovação, não é mesmo? Então, esse ponto de vista é muito importante. E continuando ainda, nós estamos juntos nessa família e estamos todos ligados pela lei justa e perfeita de nosso Pai. Então, são pontos de vista que a gente quer colocar junto com a família. E nesse momento que a gente vai se dando conta, somos seres imortais, tendo o privilégio de estarmos encarnados na nossa família. A gente precisa se preparar, honrar esse presente que o nosso Pai está nos dando. Começando a cuidar pelo nosso corpo, instrumento que vai nos ajudar no enfrentamento da construção que precisa ser feita. Da mesma maneira que a gente precisa cuidar
do nosso espírito, para que a gente tenha força para dar continuidade ao plano maior que foi feito para a gente. E para que a gente possa aprender nessa experiência única, não só a nos conhecer, mas conhecer também os que vivem com a gente, mas conhecer de verdade, conhecer o ser imortal que está aí do nosso lado, a importância do comprometimento com a nossa família. Então, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Então a gente sabe que no espaço existe toda essa família que se une pela afeição, pelas semelhanças e que na realidade já faz parte do nosso círculo de família espiritual. Mas é incontestavelmente no lar o melhor educandário, o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionáveis, carregadas de emoção e força. A família, por isso mesmo, é o conjunto de seres que se unem pela consanguinidade para um empreendimento superior, no qual são investidos valores inestimáveis que se conjugam em prol dos resultados felizes que devem ser conseguidos ao longo dos anos, graças ao relacionamento entre pai, filhos, irmão e parente. Então tem todo um plano superior, tem todo um plano maior neste momento que estamos entrelaçados na família. Então, na espiritualidade, tem todo um plano para a gente estar aqui. Tem todo um momento, ninguém está na família por acaso, não é mesmo? E esse plano tem como objetivo ser uma escola de aprendizado e redenção. É um laboratório de experiências reparadoras. É a reunião de almas em processo de evolução, reajuste e aperfeiçoamento. Então, quando a gente para como espírito imortal e se dá conta desses 3 pontos de vista, a gente põe uma atenção mais consciente da nossa participação na família. Porque aqui eu tenho certeza, ninguém está querendo desperdiçar essa oportunidade sagrada, não é mesmo? A gente não quer sair daqui com o lero-lero de que chegou. A gente já fez isso muitas vezes, não é mesmo? Então, como ser imortal, se relembrando da meta da família, já dá um aspecto um pouco mais expandido no nosso olhar. E aí o Evangelho nos diz que os verdadeiros laços de família não são os fixados pela consanguinidade, são firmados pela simpatia, pela comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Então, muitas vezes, a gente encontra amigos que são nossos verdadeiros irmãos, mais íntimo, mais leal. A gente sente uma amorosidade maior do que os próprios irmãos consanguíneos. Quem tem um amigo assim que pode testemunhar? Todos, certo? Por quê? Por isso que eu coloquei aquele ciclo de pessoas coloridinhas, porque a gente se permuta nessas jornadas. Então, a nossa verdadeira família espiritual, ela às vezes sabe da nossa reparação, do trabalho que nós vamos fazer. E Deus, na sua misericórdia, permite que membros da nossa família espiritual reencarnem perto da gente. De repente você olha e vê assim aquela irmã que você ama, aquele filho, aquele amigo, que fala, nossa, conheço você, é uma coisa gostosa. E são irmãos que nos apoiam durante a jornada. São os nossos verdadeiros laços de família, que a gente precisa aprender a incluí-los para que nos ajude nessa prova redentora que nós estamos passando. Então vamos lá, tem a família bênção, que a família é um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e os outros no espírito. Do livro Candeias na Noite Escura. Quem não leu esse livro, eu realmente encorajo porque é maravilhoso. São aquelas que reúnem os espíritos que se identificam nos ideais do lar, na compreensão dos deveres,
na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia frequente e pela fraternidade habitual. Sou maravilhoso a família Bênção, não somos? Nossa, não seria maravilhoso se todas as famílias fossem assim? Né? Às vezes, quando a gente está passando pelas nossas tribulações, a gente vê uma família assim, que se une, que se apoia, que é constantemente, tem compreensão do seu papel, da sua responsabilidade, da fraternidade que existe. Às vezes até uma invejazinha, não dá não, gente? A gente olha e fica, nossa, olha, não é mesmo? Aquela coisinha branca, gostosa, que serve mais para inspirar, Mas por que isso, gente? São famílias felizes, são famílias que já passaram pelas provas redentoras, que já conquistaram um ao outro, que já se perdoaram, que já se compreenderam, já vêm de muitas jornadas, já foram conquistados, um já conquistou o outro. Então são famílias, momentos da família, aquela bênção, que é você estar já com seus verdadeiros irmãos espirituais numa família terrena. É um privilégio e é muito inspirador olhar. Mas se você olhar de perto, eles têm os seus momentos de dor. Se você olhar de perto, eles têm as suas lutas. Com a diferença é que eles já aprenderam que aqui é muito pequenininho o tempo e é muito transitório. Eles já aprenderam que a gente precisa olhar a vida como ser imortal. Eles já têm conquista no espírito de um sabor, de um hálito espiritual mais fraterno. Então eles passam pelas turbulências de forma mais leve, porque quando a gente está na vibração dos verdadeiros familiares espirituais, a coisa fica mais leve, por mais difícil que seja a situação, não é mesmo? Então é um grande incentivo para nós. Agora, a família, eles não são atados por compromissos anteriores e a gente retorna ao lar, não somente com aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. Então, nem sempre a família é constituída por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Isso a gente sabe, né, gente? Porque, na realidade, na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram. Então, se você está tendo alguma dificuldade na sua família, você não está sozinho. A maioria das famílias hoje está entrelaçada pelas necessidades de reparação. Então, Deus permite que a gente reencarna com as quais aqueles a gente não soube se apaziguar no passado. Por isso que Jesus fala, pacifica-se com seu irmão enquanto ele está no caminho, não é mesmo? Porque se a gente perde a oportunidade, a gente volta. Porque ninguém consegue escapar das leis, não tem como fugir. Nós vamos uma hora entrar em contato com as consequências dos nossos atos. E o dano que causamos um dia precisa ser reparado. E Deus permite que isso aconteça para que nesses conflitos, nessa escola de aprendizado, nesse laboratório, a gente aprenda a diminuir a animosidade. A gente aprende a diminuir essas tendências que causaram conflitos, grandes dificuldades no passado. A gente vai diminuindo, vai tirando camadinhas daquelas tendências, daqueles hábitos que criaram tanto danos à nossa vida. Então, aquele casal que desistiu de si e brigou muito, volta numa outra encarnação como mãe e filha. Vamos tentar em outra posição para ver se tem um encaixe melhor? Não deu certo? Vamos tentar essa aqui para ver se tem outro encaixe melhor? E assim a gente está dançando. Até que a gente fala, não, peraí, como mãe eu aprendi isso, como filho eu aprendi isso. E eventualmente a gente se olha como irmão, não é mesmo? Às vezes, num triângulo amoroso, quanto dano é causado nos três corações,
Aí vem como pai e filho e nunca consegue se entender, não tem confiança. Aí vem outra encarnação mudando os aspectos desse triângulo. E aí a gente vai buscando a maneira de, aos poucos, ir abandonando os traços que criam conflito e buscando nessa transição interna a busca da reparação. Então essas famílias provação, elas são caracterizadas pelos conflitos que se apresentam desde cedo, na animosidade entre os seus membros, nas disputas alucinadas, nos conflitos contínuos, nas revoltas sem descanso, não é mesmo? Quantas vezes tem confusão? Às vezes são todos os membros da família, tipo assim, aqueles Thanksgiving que dá tudo errado, aquela coisa que vira assim, mas às vezes são só duas pessoas, às vezes oscila, a gente vai se intercalando nas nossas dificuldades. O mais importante é a gente relembrar, nós não estamos por acaso ali, nós não caímos no lugar errado. É uma coisa muito importante para a gente ver. Não tem como a gente fugir disso, porque muitas vezes a gente fica, não, mas eu vou mudar de país e vou deixar minha família aqui, não é mesmo? Eu vou mudar de cidade para não estar perto, eu não aguento aquele familiar, não é mesmo? Quantas vezes a gente não experimenta isso? Que é suado, a gente vai voltar. Então a oportunidade e o convite que Jesus nos fala, pacifica-se enquanto ele está no teu caminho, porque senão a gente volta mesmo, não é mesmo? Tem uma tribo africana que eu estava lendo a historinha, vocês já devem ter ouvido, que correu o Facebook afora, que quando um membro da família faz alguma coisa equivocada, todos se reúnem em volta e falam por 2 dias coisas valorosas sobre aquela pessoa. Vocês já ouviram essa historinha? Por 2 dias esse ser é relembrado que ele tem coisas valorosas dentro de si. Porque tem o olhar do entendimento, da compaixão, que saber que não existe mais aquele dedo que aponta. Todos nós nos equivocamos e todos nós precisamos ser relembrados do nosso valor. Então nós precisamos da compaixão no momento das dificuldades familiares. A gente precisa suavizar os nossos erros de tal forma que eles possam ser deixados de lado com a lição aprendida com eles. Então, na família reprovação, renasce-se, portanto, no lar, na família de que tem necessidade e nem sempre naquela que se gostaria ou que se merece, a fim de progredir e limar as imperfeições com o buril da fraternidade que a convivência propicia e dignifica. Porque quantas vezes vocês não pensaram assim? Não sei vocês, eu pensei, não mereço essa família, que é isso? Eu não mereço. Mas não adianta, a gente merece. Não existe vítima, não existe a injustiça divina. Se nós estamos com essa família, é para buscar o nosso progresso. E sabe lá quanto tempo a gente pediu por isso. Acredite se quiser. Mas esperamos por isso há muito tempo, para a necessidade da gente progredir, burilar as imperfeições que criaram tal animosidade no nosso espaço. Mas, como sempre, eu trago uma muito boa notícia. A boa notícia de hoje é que, se ao sairmos desta vida, pudermos levar como trunfo em nossa bagagem espiritual os termos conquistado um ou mais membros de nossa família, com certeza teremos realizado algo muito proveitoso para a nossa vida como espíritos imortais. Porque conquistar um espírito indiferente ou antipático, transformando em amigo, é algo que jamais se perderá. Então, se todo esforço, se pelo menos um, sair como irmão espiritual, como amigo, a gente já teve muito proveito. E isso vai nos servir porta fora, porta dentro, para a nossa vida inteira. Então, é muito inspirador a gente olhar, porque quando a gente fala da transformação no mundo, quando Jesus fala da família universal, a gente precisa começar a conquistar a nossa família pequenininha. E se a gente começa conquistando, aí a gente pode estar incluindo mais um na nossa família espiritual. Imagina,
Eventualmente podemos abraçar a todos, vai levar um tempinho, mas se a gente conseguir pelo menos um, a gente já está tendo muito proveito nessa encarnação. Então a família é o reduto de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Quem se encontra melhor informado, mais facilidade dispõe de contribuir em favor do esclarecimento que ignora. Não é mesmo? Vocês já pararam para pensar como a colmeia funciona? Quantas abelhinhas está lá e tudo tem ordem e tem disciplina? Vocês já pararam para pensar? Imagina a nossa família como uma colmeia racional. Se todo mundo souber do seu trabalho, do seu dever, da sua responsabilidade, se tudo refletir ordem e disciplina, imagina como o resultado, fruto disso, vai ser em nossas vidas, não é mesmo? Porque assim como a colmeia trabalha todo, é o equilíbrio. É o cumprimento do dever da sua parte. E o nosso lar é assim, se a gente conseguir implementar no nosso lar esse equilíbrio, essa disciplina de ajuda mútua, é o campo fértil para a gente transformar o fel das dificuldades no mel da fraternidade. É um laboratório maravilhoso, é uma pura alquimia. Mas requer que cada um cumpra a sua parte. E a gente não pode se esquecer disso. A responsabilidade da cooperação para a edificação não só nossa, mas de todo o grupo familiar. Porque nenhuma das ovelhas de Jesus vai ficar para trás. E nós somos co-criadores, ajudantes de Jesus nessa jornada. Não é mesmo? Imagine bem-aventurado o arquipélago familiar onde Deus reúne os espíritos para a construção do amor universal, partindo do grupo consanguíneo, no qual predominam os impositivos da carne, para a expansão da solidariedade, do respeito, da harmonia, da verdadeira fraternidade entre todos os seres humanos. Imagine aquela tora de madeira, picada exatamente no tamanho que precisa para a construção do ser imortal. Imagina esse trabalho na construção dos seres imortais daquela família. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender às determinações do auxílio mútuo, dizia o nosso paizinho Bezerra de Menezes. Então o trabalho é a cooperação na família, para que cada um de nós construa o seu ser um pouco mais expandido, contribua para a construção de um dia melhor, na edificação de cada um do seu membro, cada um fazendo a sua parte, o que cabe à tua responsabilidade, não é mesmo? E quando a gente usar esse aprendizado, a gente está expandindo a nossa habilidade de amar, de incluir mais um na nossa família espiritual e desta maneira contribuindo para a fraternidade em volta de nós. Então, vamos observar como estamos lidando com as lições que precisamos aprender no seio familiar em que nascemos. Vamos observar. Vocês ficam aqui imaginando essas toras de madeira, né? Elas estão sendo amarradas por uma corda. Eu gosto muito de metáforas. Quando a gente usa metáforas, a gente tem, pelo menos funciona para mim, a gente tem uma ideia mais concreta do que a gente está falando. Imagina a gente chegando num grupo familiar, tendo essas toras de madeira. Essas são as lições que nós vamos trabalhar, usar como material bruto para a construção de nós mesmos. Então imagine abrindo essa corda, então uma parte da família de um lado, a outra parte da família do outro lado. E nós vamos juntos carregando. Se a família está com o olhar do todo, do dever, da responsabilidade, um está olhando o outro e nós vamos juntos assim, carregando. Não fica pesado e nem difícil para ninguém. Então aqui o convite é para a gente observar como é que está esse carregamento na sua família, como é que está a sua posição. Tem muitos pontos de vista para observar. Pode ser que você esteja firme e forte, fazendo a sua parte, contribuindo com o equilíbrio do todo.
Pode ser que você esteja com os braços moles, spaghetti arms. Mole. Desse jeito alguém tem que ficar mais duro para o negócio não desandar. Dá uma olhada se você está com as duas mãos ou você está com uma mão coçando as costas. Aí fica mais pesado ainda para o outro. Dá uma olhada se você apareceu para carregar a tua parte. Algumas pessoas, além de não aparecer, sentam em cima da madeira para a família carregar. Então a gente tem que aprender a olhar como é que está o meu papel aí, né, nesse todo. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou aprendendo a minha lição. A gente tem que olhar essa parceria para olhar o todo. E a gente pode aplicar esse aprendizado em vários lugares, porque não existe 3 universos. Não existe a Abigail da casa, a Abigail do trabalho, a Abigail do centro. É tudo a mesma Abigail. A gente precisa aprender a unir o nosso ser em todos os lugares. Então, tem o mesmo olhar no seu trabalho. Eu estou fazendo a minha parte como um grupo? Ou eu estou sentado em cima da madeira? Ou eu não estou aparecendo para carregar? Olha aqui, na nossa vida espiritual, aqui é a nossa família espiritual. Como é que nós estamos carregando a corda aqui? Vocês estão fazendo a nossa parte? Tem alguém sentado em cima da madeira? Como é que está? Já estou com força para contribuir a carregar? Porque tudo isso aqui é um grupo. A gente precisa auxiliar um ao outro. Tem momentos que um não pode. Nesse momento, um outro acolhe e carrega a sua parte, até que esse outro se fortaleça. Porque quando o outro fortalecer, ele tem que cumprir a parte dele. Não é mesmo? E assim também com a nossa relação com Deus. Imagine a gente, criancinha espiritual que somos, como se estivesse no primeiro ano primário. E Deus, aquele PhD professor de Harvard. E às vezes a gente está se incomodando na maneira que o parceiro está agindo. Se a gente está com depressão, triste, porque a gente está em cima querendo que o parceiro leve tudo para a gente. Se está com ansiedade, está querendo fazer o trabalho do outro. Se está com raiva é porque não está gostando do jeito que o outro está carregando. Se a gente começar a se olhar, a gente tem muita informação. Então é um momento da gente dar uma pesquisada a quanto anda o nosso andor nessa brincadeira toda. São só metáforas que ajudam a gente a dar uma olhadinha, aquele olhar com responsabilidade da nossa parte. Mas, por falta de estrutura espiritual e desconhecimento da lei das reencarnações, as pessoas que se reencontram na família quase sempre dão vazão aos seus sentimentos, ao invés de retificar os negativos, mas os fixam nos painéis do inconsciente, gerando novas aversões que complicam o quadro do relacionamento fraternal. Muitas encarnações a gente abandonou as lições, a gente enterrou, deixou criar ninho, a gente colocou lá no porão empacotado, fechou as portas e trancou, que nem a gente acha mais onde elas estão. Mas a gente não quer fazer isso mais, né? A gente já fez isso por muitas encarnações. Está na hora da gente buscar a construção, pegar a lição, abrir, picar do jeito que precisa e fazer a construção de nós mesmos. Está na hora, nós não podemos mais desperdiçar tempo. Por quê? Cada espírito é responsável pelo próprio destino. E ninguém, senão ele próprio, dispõe dos meios para modificar a trajetória, sendo a educação moral responsável por oferecer-lhe os equipamentos hábeis à conquista da felicidade e o meio familiar, como social, complementos de alto valor para o sucesso do empreendimento evolutivo. Não tem outro caminho, é a nossa educação moral e cada um é responsável pelo seu caminho. Não adianta, não tem outro caminho. Então a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Não tem essa de só uma família feliz, só uma família bênção, só uma família aprovação. Nós temos a oportunidade de desfrutar momentos diversos. E é nesses momentos de felicidade, nesses momentos de dor e luta, que a gente vai aprendendo e conquistando mais paz. Quando a gente usa o aprendizado. Aquele sofrimento repetitivo, ano após ano, é porque ainda a gente não desembrulhou, a gente não ainda quebrou aquela tora e fez a construção de nós mesmos. Nós não usamos a nossa lição no nosso progresso ainda.
Pense na família como uma oportunidade outrora deixada de lado. Mas isso para a gente lembrar nos momentos das grandes dificuldades. Relembre a você, eu já abandonei isso uma vez. Eu já deixei isso de lado. Me comprometo agora a me apaziguar, pacificar o meu coração. Aproveita, é nesses momentos que a gente tem que se relembrar, somos espíritos imortais, não queremos desperdiçar mais nenhuma encarnação com esse lero. A gente fala lero brincando para suavizar, porque na hora da dor é muito difícil fazer isso, não é mesmo? Quando bate aquela dor, aquela animosidade, é muito difícil. Para muitos, logo quando a criança nasce, já sente, a mãe às vezes já sente no ventre. Os irmãos, às vezes, de 1, 2 anos já percebem a vibração da animosidade. É muito difícil. Mas lembre-se, a gente já deixou isso de lado. Agora é hora de nos relembrarmos da importância da renovação. Pense na consciência pesada dos frutos horríveis da maldade, do egoísmo, do orgulho praticado. Isso a gente nem precisa falar, porque a gente está sempre comentando aqui todos a maior dos nossos sofrimentos. O pai verdadeiro é o orgulho, o egoísmo, que gera ações tão equivocadas, que maltrata primeiro a nós e os nossos irmãos. Pense nos filhos da luz abandonados pelas mãos irresponsáveis de mães e pais sem maternidade e paternidade. Pensar em família é compreender que o erro está em ficar estagnado, pois a ação com oração é que leva os seres humanos à evolução eterna. Por isso que eu apreciei o finzinho do Livro dos Espíritos. O Marcelo falou na entrada, falei, era a mensagem da noite. Nós precisamos trazer a doutrina, deixar a doutrina entrar dentro de nós, para que a gente possa colocá-la em ação com oração e com fervor, para que a gente possa se modificar, para que a gente possa, nesse laboratório edificante, se construir um ser mais apaziguado. E eu trouxe uma brincadeirinha que é muito gostosa. Eu trouxe dicas de Joana de Ângeles. Não brincadeirinha, mas uma coisinha que vai dar uma animadinha para vocês. Está todo mundo ficando tão sério que vamos fazer uma coisinha para dar uma coisa esperançosa no coração de vocês. São dicas de Joana de Ângeles. A gente vai passar, cada um tira um. Os mentores estão aqui. Os mentores, Deus, Jesus, sabe exatamente a dificuldade com aquele familiar. Pode tirar cada um passando um, tira um, pode ir passando o saquinho, cada um vai tirando. Pede para o mentor ajudar você. Pensa na pessoa que você tem dificuldade e pede para o mentor ajudar você a pegar aquela lição, aquela dica que Joana de Ângeles, né? Faça disso uma dica da espiritualidade aqui presente, tá? Quando a gente quer modificar algo que é doloroso, que virou hábito negativo, não é mesmo? É mais fácil a gente trazer a luz para a sombra do que tentar eliminar a sombra, não é mesmo? Acho que cada um pode ir passando o saquinho, deixa cada um passa, pega o seu e coloca, manda para trás. Pode pegar mais um. Se sobrar, pode pegar. Se tiver mais de um familiar, pode pegar várias. Se sobrar, cada um pode ir passando, você não precisar ficar indo junto. A pessoa vai passando por detrás. Pede a intuição dos mentores na hora que você for tirar. Pensa naquela pessoa. Qual é a lição? Qual é a luz que eu preciso trazer para essa dificuldade? Porque é muito mais fácil a gente trazer a luz da virtude, a luz da ação em oração para a dificuldade. E nas nossas preces, nessa ação em oração, com esse comprometimento, a gente vai descascando devagarzinho o que está criando o conflito. Isso vai fortalecer. Eu gosto de repetir, quando eu pego umas coisas assim, eu uso como um mantra, como uma afirmação positiva. Eu coloco no meu carro, no meu espelho, na minha carteira, nos meus livros, para a gente se educar, para a gente se comprometer de acender essas virtudes do nosso coração. Porque nada, absolutamente nada é por acaso. As dificuldades que a gente encontra é simplesmente uma oportunidade de laboratório na nossa vida.
Então, o espírito reencarnado, nós estamos juntos aqui para evoluir, para superar conflitos. Está todo mundo interessado nas dicas de Joana de Ângeles, né? Ajustar-se no ninho doméstico. E isso só pode acontecer quando a gente coloca as nossas gotinhas de amor. A família é a abençoada escola de educação moral. É a oficina edificante onde se burila o caráter. É o laboratório superior que se refinam ideias. Então a gente tem que trazer novas virtudes, novas ideias, trazer um frescor que vai despertar a nossa vontade comprometida do todo, da cooperação mútua, do apoio mútuo. Quem está mais preparado, ajuda o menos preparado. A família laboratório é deste modo, o laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos, trabalha as emoções, proporcionando a oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Não tem outro caminho. Somente quando a gente coloca a nossa ação para buscar todas as oportunidades de se equilibrar, de se edificar, de trabalhar as nossas emoções. E aí volta o comecinho da palestra, de estar mergulhado, completamente comprometido com o momento de transição que está acontecendo na consciência, que é essa transformação interna da maneira como a gente olha para o todo, para a família, primeiro para si, para a família e eventualmente para a sociedade, porque não tem outro caminho. Muitas vezes a gente se empenha na contribuição com a sociedade e falha miseravelmente no acolhimento em casa. Muitas vezes a gente está abraçando muito fora para não estar presente em casa nos conflitos. O momento da transição é este. Volte para dentro de você, na sua edificação, para que você possa, de fato, trazer ações com oração, com fé, para dentro da sua casa, para que comece ali o seu mundo de regeneração, que é onde o bem se manifesta, onde o amor se manifesta, porque não tem outro caminho. A gente, para buscar regeneração dessa nova era de transição, a gente tem que se apaziguar com o nosso coração e com as pessoas da nossa família. Começa ali. E quando esse aprendizado desse laboratório vai em prática, com mais facilidade a gente abraça o outro de fora. Então, é um relembrar que a família não nasce pronta. Ela se constrói aos poucos e é o melhor laboratório de amor. Então, aquelas famílias que a gente olha, que já tem aquele entrosamento espiritual, já tem aquela afinidade, já estão no processo de cooperação, não caiu do céu. Isso foi construído em um trabalho individual de cada um que transborda com o outro. Porque se eu estou no meu processo de modificação, de comprometimento com responsabilidade, eu vou olhar com mais cuidado para o meu irmão do lado. Se eu estou no meu processo de transição pessoal, eu vou honrar o tempo dos meus familiares. Se eu estou nesse momento de transição, eu vou respeitar o equívoco do meu irmão. Eu não vou julgá-lo, eu não vou apontar o dedo. Então, todo esse trabalho de laboratório é feito e com muito esforço. Não é fácil, porque muitas vezes os nossos equívocos do passado criaram danos muito fortes. E na vibração a gente já sente a dificuldade. Então, nesse momento, mais do que nunca, é relembrar da oportunidade de ouro que Deus está colocando à nossa frente para o burilamento da nossa dor e principalmente o burilamento da dor que causamos no outro. Então, nos momentos de dificuldade, é hora de relembrarmos: Pai, eu não sei o que foi feito, o dano que causou eu ou ele, mas ajude-nos a nos edificar, Pai. É no momento da ação
com oração, com fervor, que desperta dentro de nós o compromisso do entendimento, da compreensão, da compaixão para conosco e para com o nosso irmão. E é somente dessa maneira, com essa compaixão despertada, com essa vontade fortalecida, com o comprometimento na nossa amorosidade, é que a gente vai começar a construir uma nova relação. Que a gente ainda não consiga a amorosidade completa, mas se a gente conseguir se apaziguar, pelo menos na neutralidade, nós já estaremos tendo um grande progresso. Se a gente sair daqui com a fraternidade, tira o chapéu. Então fica aqui também mais as nossas dicas de Joana de Ângeles. Eu adoro a Joana de Ângeles. Todo o nosso estudo vem do Adolescente Vida, porque são lições para a família e para a nossa criança e para o nosso adolescente interno, né? Porque de maturidade espiritual a gente ainda está um pouquinho longe, não é mesmo? Essa é a boa notícia, nós vamos crescer. Então Joana de Ângeles traz todo um trabalho de como de fato colocar a doutrina dentro da gente e de fato levar em ação para a nossa vida. Por isso que fiquei tão feliz com a abertura, com o estudo, porque essa é a mensagem da noite. Vamos estudar Joana de Ângeles. Ela tem uma série, Constelação Familiar, A Vida em Plenitude. Tem uma dezena de livros de Joana de Ângeles que nos educa na construção de nós mesmos e na cooperação para a gente apoiar e apaziguar com a nossa família. E Joana nos fala: aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. Quando a gente realmente, eu gosto de, quando eu vejo frases assim que me tocam, eu viro meu mantra, eu ponho em tudo quanto é lugar, porque na hora da dor, a gente esquece, não é justo isso que está acontecendo comigo, a gente não vai lá. Epa, peraí, não tem isso sem causa justa. Se está acontecendo, eu tenho responsabilidade nesse anguzinho aqui. Então é um acordar para a nossa responsabilidade. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na nossa própria alma. Muitas vezes a gente quer impor o nosso ponto de vista, mas quando o outro ainda não é capaz de entender nem de ver o que nós queremos expressar, porque cada um vem de uma praia, cada um vem com as suas conquistas, cada um traz a sua bagagem. Então é muito importante que a gente não exija do outro aquilo que ele não consegue dar, porque isso é sinal até de crueldade. E às vezes a gente quer que o outro veja o que a gente está vendo, e impõe e exige. Isso não nos ajuda, não deixa que o laboratório traga bons resultados. Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. A importância, pequenos gestos de gentilezas, nossa, que a gente sempre fala, eu adoro falar, gotinhas de amor, porque a gente precisa aprender tanto, a gente vem com tanta força o nosso orgulho, né, o nosso egoísmo, que é realmente um burilamento aprender a colocar gentileza, fazer aquela colaboração, ter um senso de humor, mas um senso de humor responsável, edificante, que quebra o estresse, a tristeza, põe aquela gotinha de amor que traz sorrisos. Quando a gente fala algo assim, que todos sorriem, fica gracioso, foi um humor edificante. Se alguém olhou assim, olhou assado, deleta, não faça de novo, porque não é edificante. Só você está rindo. 4. Melindres, não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Nós aqui precisamos trazer a doutrina dentro da gente. A gente já entende que se você melindrou, não tem nada a ver com o outro. É você. É descobrir onde está o teu gancho. Enganchou. Se enganchou, é teu. Não existe melindre. Quando você está melindrado, não olhe para o outro, olhe para si. Porque isso é informação que tem algo aqui que saiu do caminho edificante. É o momento do laboratório, é o momento do valor, do aprendizado. Então,
Não olhe no outro, olhe para si. Para que você não permita que tudo isso crie ninho. Que quando você olha para si, por que isso me incomodou? A ação do outro é com o outro. A gente precisa agir de acordo com a nossa própria dignidade. O que o outro está fazendo é irrelevante. A gente responde ao que o outro está fazendo com a nossa dignidade. Se eu não estou conseguindo agir com dignidade e me melindrei, é porque eu preciso olhar aqui. Qual é a lição para mim? Para me libertar. Para que eu não deixe que isso ponha mais lenha na fogueira. É dessa maneira que a gente vai conseguir apaziguar um pouquinho mais o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Nunca desestime a importância dos outros. A gente sabe que nesse nível que nós estamos, de prova, de planeta, expiação, a nossa autoestima é muito frágil, é bebezinha, sementinha. Respeite o outro. Inclua o outro. Ainda que você não concorde que você discorde, mas respeite a importância do outro. Todos somos iguais, em momentos de aprendizado diferente. O auxílio ao próximo é o seu melhor investimento e o melhor advogado das horas difíceis. Valorize o outro. Aprender a acordar, pedir a Deus que te ajude a olhar o outro com valor, para você aprender a descobrir aquelas coisinhas mínimas que você pode reconhecer, que todos nós temos o nosso valor, da mesma forma que todos nós temos nossos equívocos. Aprender a valorizar aquilo que o outro está fazendo é um despertar do olhar, que às vezes a gente já tem aquela etiqueta que aquela pessoa é difícil, e ali aquilo filtra toda a nossa percepção. Então encoraje num dia, ore com fervor e pede para Jesus ajudar você a pôr a lente de valor do outro. É fantástico o que pequenas valorização do outro cria de transformação na família. Pense nos outros não em termos de angelitude ou perseveridade, mas na condição de seres humanos com necessidades e sonhos, problemas, lutas semelhantes aos seus. Precisamos sair dessa polaridade, ou é santo ou é o diabo. É só um ser imperfeito assim como eu. É só alguém que está buscando aprender assim como eu. É só alguém que se equivoca, mas está fazendo o melhor para crescer, assim como nós. Quando a gente tem esse ponto de vista, a gente aumenta a nossa empatia, a gente aumenta a nossa compaixão. E finalmente, a regra de ouro: trate o outro como gostaria de ser tratado. E confie, tenham fé, meus queridos, porque a oportunidade é essa. Vamos fazer da nossa família um laboratório que vai nos burilar, que vai nos edificar, que vai contribuir para a edificação da nossa família, para que possamos sair daqui com mais amigos espirituais, que nossos irmãos espirituais que estão lá no alto nos apoiando, acompanhe vocês, inspirem vocês e que desperte cada vez mais o comprometimento de sairmos daqui com a maior quantidade de irmãos espirituais possíveis. Fiquem com Deus e uma bênção estar nessa família abençoada.